Muito bem, vamos lá, a gente se encontra no Daf Kuf Rei Mudbet, mais perto do fim. Amar Rav Shimon Pazi, Amar Rav Shimon Levi Mishmor Kapara, Kola Morid Maot Adam Kasher Akadosh Baruch Hu Sofran Manichan Beis Nazav. Todo mundo que chora, ele morid Maot, ele derrama lágrimas por uma pessoa kasher, alguém direito, correto, que faleceu, Akadosh Baruch Hu conta essas lágrimas e guarda elas Bebeit Nazav, guarda ela num lugar especial, que depois isso daqui vai trazer muitos ruios para a pessoa. Shenemar, Nodissa farta tá acima de Mati Benodecha. Alobe Sifratecha, certo? Que as demaot que a pessoa derrubou, a Kadosh Baruch Hu guarda elas num lugar especial. Amarav Amarav, Kol Mitatzel Bespedal Shel Chacham, Raul Kovrou Bechayav, alguém que ele tem preguiça na hora de fazer o esped de um Chacham, certo? Quando ele precisava preparar o esped, falar de algum Chacham que faleceu, ele tem preguiça, não faz direito, faz mal feito, faz rápido, ele merecia ser enterrado vivo. שנאמר, ויקברו אותו בגבול נחלתו בתמנת צרח, אשר בהר אפרים מצפון להר גש. Está escrito com relação a Yoshua, quando Yoshua foi enterrado, o Hazal trazem que não fizeram o espeto de Yoshua como se deve, e na hora que ele foi enterrado, está escrito que ele foi enterrado em Har Efraim, Mitzafon lehar Gash, ao norte de um Har Gash. Har Gash é ao norte de um vulcão, mas a priori não tem vulcões nessa região. Então o que é Har Gash? Melamed Sherigesh Alem Ar Leorgam. Daqui a gente vê que a Kadosh Baruch Hu, ele começou a mexer a montanha para soterrar todo mundo que estava lá, que eles tiveram preguiça na hora de Leaspid, de fazer o esped de Yoshua. Então, a gente vê alguém que tem preguiça na hora de fazer o esped de um Chacham, como foi com Yoshua, ele merece ser enterrado vivo, como a Kadosh Baruch Hu que quis soterrar todo mundo que estava lá. Amar Rav Chia bar Abba, Amar Rav Yochanan, Kol mitatzel bespedal shel Chacham inom arich yamim. Todo mundo que ele tem preguiça na hora de fazer o esped de um Chacham, ele não tem uma vida longa. Midá keneged midá. Midá keneged midá, uma midá que ele merece o que ele fez. Shenemar besassá beshelchat eriveina. Você não está nem aí com o esped dele, o seu esped vai chegar logo, quer dizer, você vai ter uma vida curta. Eite veio Rav Chia bar Abba Rav Yochanan, perguntou Rav Chia bar Abba Rav Yochanan, vayavdu am et Hashem kol yemei Yoshua vechol yemei azkenim asher nilchamim achrei Yoshua. Está escrito no pasuk, a gente falou logo em cima, que tiveram preguiça e não fizeram o espelho de Yoshua como se deve. Depois que entraram em Israel, Yoshua conquistou tudo, os 14 anos lá conquistando e tal, e quando Yoshua faleceu, não fizeram o espelho dele como se deve. Agora, você falou, Gmará, que alguém que não faz um esped direito para um Chacham, ele não tem vida longa. Porém, está escrito que mesmo que o esped de Yoshua não foi feito como se deve, os Kenim que tinham na geração, os anciãos que tinham na geração, eles Erichu e Yamim, eles tiveram uma vida longa, aparentemente, Erichu e Yamim. Então você falou que quem faz o espelho não faz o espelho como se deve, ele tem uma vida curta. Os Kenim que não fizeram o espelho de Yoshua tiveram uma vida longa. Amarlei Bavlai, falou para ele, Bavlai, você não sabe ler na Torá direito. E a mim ericho shanim lo ericho, está escrito que eles tiveram dias longos, mas não anos longos. Quer dizer, dias longos significa que a vida deles acabou bem. Eles faleceram com tranquilidade, mas eles não viveram muitos anos. Tem diferença na Torá se é Yamim Rabim ou Shanim Rabim. Ericho Yamim, Ericho Shanim. A gente falou que eles não têm, que quem é mitatzel no espelho, quem tem preguiça no espelho, ele não tem uma vida longa, mas os dias deles são bons. Os Kenim está escrito Asher Ericho Yamim Achrei Yoshua, significa que eles tiveram bons dias, depois que Yoshua faleceu, eles vieram a falecer com tranquilidade e com calma, mas eles não tiveram uma vida longa. Ela meata, pergunta a Gmará, Leman irbu emechem vimevenechem, Marei, uma das brachot que a gente lê no Kriyat Shema, que se a pessoa shomer, Torah e mitzvot como se deve, Leman irbu emechem vimevenechem, está escrito que vai ter muitos dias, agora está escrito aqui, não está escrito Leman irbu shnateichem, não está escrito que vai ter uma vida longa. A priori, se quando está escrito Erichu Yamim, ou Leman irbu emechem, significa que você vai ter uma vida tranquila, você vai viver bem, mas não necessariamente por muito tempo. Aqui desse pasuk está escrito Leman irbu yemechem v'mevenechem, parece que a brachá é Yamim velo shanim. Parece que a brachá é só para os dias serem bons, mas não para ter uma vida longa. E a priori, o pshá do pasuk é que vai ter uma vida longa, vai viver muito, muito tempo, de forma boa. Então, como você me fala que quando está escrito Yamim, são dias cumpridos, dias bons, mas não vida longa, fala brachá shani. Brachá é diferente. Quando tem uma brachá, ou seja, a palavra Yamim pode ser explicada de duas formas. Pode ser explicada tanto para dias longos quanto uma vida longa. Então, quando a gente fala Erichu Yamim, que eles tiveram dias cumpridos, quer dizer que eles tiveram uma vida boa, mas não longa. Mas na brachá, que dá para explicar das duas formas, a gente explica da melhor forma possível, falando que é uma vida longa, certo? Então,
Realmente, a palavra Yamim, ela tem duplo sentido, dependendo da situação, a gente explica da forma da forma menos importante ou da forma mais grandiosa. Quando falece um dos irmãos, certo? De uma família, um dos irmãos falece, e todos os outros irmãos têm que ficar preocupados. Quando vem morte para o mundo, para alguém da família, quer dizer que o Malach HaMavet, ele tem um pouco de shlita, um pouco de controle sobre aquela família, os irmãos têm que se preocupar um pouco mais, tomar um pouco mais de cuidado. Assim também será um grupo de pessoas, não necessariamente irmãos, um grupo de pessoas que estão no mesmo lugar, eles vivem na mesma comunidade, todo mundo tem que tomar cuidado. Tem quem diga que quando o maior morre, tem quem diga que quando o maior morre tem que tomar cuidado, e tem quem diga que quando o menor morre. Tem quem diga que quando o maior morre, porque se o maior mais importante do grupo faleceu, ou o irmão mais velho faleceu, quer dizer que acabaram os huyot, os menores têm que tomar cuidado. E tem quem diga pelo contrário, quando o irmão pequeno, a menor pessoa do grupo falece, significa que o Satan, o Malach HaMavet, está começando a entrar no grupo, então para os dois lados tem que tomar cuidado. Foi falar na nossa Mishnah que todo mundo que ele faz uma melachá no Shabbat, mas ele é mekalkel, ele está estragando, não está produzindo alguma coisa, ele é patur. As proibições das melachot de Shabbat são melachot que a pessoa constrói, produz, cozinha, pinta, constrói, escreve. Tudo que é mekalkel, tudo que é estragar, é patur. Então, Rabi Aval Kamed Rabi Yochanan, falou Rabi Aval uma braita perante Rabi Yochanan. Kol mekalkelim turim, chutz michovel umavir. Falou Rabi Aval na braita, Rabi Aval trouxe uma braita perante Rabi Yochanan e falou para ele o seguinte, olha, todos os mekalkelim eles estão pturim, fora o chovel e o mavir. Chovel, alguém que machuca alguém e tira sangue, mavir, alguém que queima alguma coisa, esses daqui, mesmo que eles são mekalkelim, eles estragam, eles mekalelim alguma coisa, estragam alguma coisa, eles são hayavim. Em geral, todo mundo que mekalkel, que destrói, é patur, certo? O cara foi construir uma coisa e sem querer destruiu, ele é patur. Mas chovel e mavir, alguém que bate e tira sangue, ou alguém que queima alguma coisa, ele é hayav, mesmo que ele estragou. Amarlei Rabi Yochanan, Amarlei, falou Rabi Yochanan, Puktane levara, leva essa braita para fora, quer dizer, essa braita está errada. Chovel e mavir e na Mishnah. Essa braita que falou que chovel e mavir, mesmo que ele estraga, ele é hayav, não é Mishnah. Vem tentar lomar Mishnah, e se quiser dizer que tem chovel e mavir, que eles são hayavim, certo? Chovel é alguém que tirou sangue, a priori quando você tira sangue, você machuca alguém, nunca é construtivo. E mavir é queimar alguma coisa, também nunca é construtivo. Se você quiser me dizer, assim falou Rabi Aval, se você quiser me dizer que tem uma braita que fala que esses dois são hayavim, é num caso específico, chovel betzarich leklavó, mavir betzarich leafaró. O chovel, ele é hayav só quando ele tirou sangue de algum animal para dar para o cachorro, certo? Porque o cachorro precisava de sangue, então o chovel se tornou uma melachá positiva, não é um machucado, você não queria causar um machucado, você queria pegar o sangue, e queimar alguma coisa só quando você precisa das cinzas, mas senão não faz sentido. Chovel e mavir, a priori, se eles estão realmente estragando, machucando alguém, ou só queimando alguém, não precisam de nada, não precisam do resultado, com certeza também é patur. Só vai ser real se ele precisa do sangue, ou se ele precisa das cinzas. Aí o cara que queimou alguma coisa para produzir cinzas é considerado uma melachá positiva, senão com certeza que ele é patur. Assim falou Rabi Yochanan, que essa braita que Rabi Aval trouxe não está certa. Pergunta a Gemara, agora a Gemara pergunta, de acordo com Rabi Aval, que chovel e mavir, eles são hayavim, mesmo que eles estragam. Alguém que bate em alguém tira sangue, alguém que queima uma coisa no Shabat, mesmo que ele estragou, não produziu nada de positivo, ele só estragou, mesmo assim ele é hayav, a priori a nossa Mishnah falou, kol hamekal kelim pturim, é patur de qualquer jeito. Responde a Gemara, Matnitin Rabi Yehuda, Braita Rabi Shimon. Fala a Gemara, a discussão, na verdade, entre Rabi Yehuda e Rabi Shimon. Se chovel mavir, ele é hayav ou ele é patur no Shabbat, é discussão, na verdade, entre Rabi Yehuda e Rabi Shimon. De acordo com Rabi Yehuda, realmente, todo mekalkel, todo mundo que estraga, ele é patur, não importa o que, certo? Você fez um machucado em alguém, patur. E Rabi Shimon fala que não, se você fez um machucado e alguém tirou sangue, mesmo que você não precisa do sangue, a priori, você é hayav, certo? Mesmo que você está estragando, você é hayav.
Maitama de Rabi Shimon, da onde Rabi Shimon tirou? A priori, a gente conhece as melachot de Shabbat como melachot que são produtivas. Então, se eu estraguei alguma coisa, eu tenho que ser patur. Da onde Rabi Shimon tirou que alguém que estragou através de um machucado, por exemplo, eu machuquei alguém, da onde ele tirou que esse cara é hayav? A priori, melachot de Shabbat são melachot construtivas, e machucar alguém não é construtivo. Responde a Gemara, Midei tzechtra lemisha milá achovel be'alma hayav. Fala, Gemara, fala o seguinte, olha, se precisa de um pasuk para permitir fazer Brit Milá no Shabbat, o que é Brit Milá? Brit Milá, você corta um pedaço da carne, você machuca a criança, certo? Você corta, você rovel. Por que precisa de um pasuk para permitir Brit Milá no Shabbat? Se se todo mundo que estraga ele é patur, então alguém que faz Rabalá no Shabbat, a priori, qual o din de alguém que machuca outra pessoa no Shabbat? Pela Torá, tá bom, Rabanan proibiram, mas pela Torá, qual seria o din de Rovel? Patur. Agora, se Rovel é patur pela Torá, se a Torá permite fazer machucado no Shabbat, quer dizer, permite, não proibiu, então por que precisa de um passuque especial para permitir Brit Milá? Brit Milá é óbvio que é mutar. Por que está escrito Beyom Hashmini Mo Besar Olató para dizer que mesmo que caia no Shabbat você pode fazer Brit Milá? Deve ser que se não fosse o passuque eu diria que é proibido. Então a gente vê que Rovel, alguém que machuca e tira sangue do outro, no Shabbat é proibido. Brit Milá, especificamente, veio um passuque que permitiu, mas o original seria proibido. Então fala Rabi Shimon, daqui a gente vê que Rovel é proibido pela Torá no Shabbat. Senão não precisaria de um passuque para permitir Brit Milá. E a mesma coisa com relação a Mavir, com relação a queimar. O Mideasar Echmana Varaga Bebat Kohen, Shomina Mavir Be'alma Chayav. E fala Rabi Shimon o seguinte, olha, de onde eu sei que Mavir no Shabbat é proibido, mesmo que é destrutivo, porque a Torá proibiu queimar Bat Kohen no Shabbat. Bat Kohen Shezintá, a filha de um Kohen que ela zinta, teve relações proibidas depois de casada ou noiva, ela é chayevet srefá, metade dela ela é queimada, não é queimada na fogueira, é um pouco diferente, eles ferviam um metal e jogavam isso dentro da garganta, queimava a pessoa por dentro, mas a Torá proibiu matar dessa forma no Shabbat, porque é proibido queimar no Shabbat, mesmo que aqui é destrutivo. Certo? Mesmo assim a Torá proibiu. Então a gente vê que Mavir, mesmo que ele é mekalkel, ele está destruindo e não está construindo, é proibido. Então fala Rabi Shimon, olha, a gente encontra duas fontes para isso, que Rovel, alguém que estraga, mesmo que alguém que estraga batendo, machucando é hayav, por isso a Torá teve que permitir Brit Milá, e diz que a Torá proibiu matar Bat Kohen Shezintá no Shabbat, queimando, a gente vê que é proibido queimar no Shabbat. Verabiuda, e Rabiuda que falou que também Rovel e também Mavir, os dois não são proibidos pela Torá no Shabbat, Atametakenu. Rabiuda fala o seguinte, olha, no Brit Milá e na morte da Bat Kohen, você não está estragando, você está construindo. Ou seja, o Brit Milá que Rabi Shimon falou, olha, por que a Torá tem que permitir Brit Milá? Arei, não deveria ter problema porque está só machucando. Então fala Rabi Shimon, conclui daqui Rabi Shimon que realmente machucar no Shabbat é proibido, por isso teve que vir um passuco para permitir o Brit Milá. Fala Rabi Uda, não, Brit Milá, tá bom que você está tirando o sangue e está machucando, mas é um conserto. Que de Ravashi, da Maravashi, maliletaken milá, maliletaken kli. O Brit Milá, tá bom que você está tirando o sangue, mas está consertando a criança, digamos assim. Você está formando essa criança numa criança Yehudit. Malilevashe ptilá, malilevashe samanim. E também na Bat Kohen, que a Torá proibiu, não é porque é permitido queimar. Quando você queima e estraga alguma coisa, é proibido. Mas aqui eles não queimavam o metal, eles ferviam ele para ele ficar meio derretido e poder passar pela garganta. Então, qual a diferença se você cozinha o metal ou se você cozinha a samanim, ou você cozinha qualquer outra coisa, tinta, por exemplo? É o ato de cozinhar, você não está estragando. Então, fala, tanto o Brit Milá quanto a morte da Bat Kohen não são Rovel e Mavir de estragos, eles são sim produtivos. O Brit Milá conserta a criança, certo? Transforma a criança em uma criança Yehudiá, e a Ptilá, que você ferve, você não estragou ela, você derreteu o metal, mas você não estragou ele. Então os dois são construtivos, por isso precisou de um passuco especial para permitir o Brit Milá, e por isso a Torá proibiu queimar a Bat Kohen. Mas se é Rovel e Mavir que destrói, que estraga, aí não é proibido pela Torá. Certo? Então a nossa Mishnah, a Braita, que Rabi Aval trouxe, é machloket entre Rabi Uda e Rabi Shimon. Shiura Melaben, a gente falou que o Shur do Melaben é o tamanho entre os dedos,
Rav Yosef machvei kaful, Rav Chia Barami machvei pashut. Quando Rav Yosef e Rav Chia Barami eles estavam dando shiur, Rav Yosef ele mostrava kaful, dobrado, e Rav Chia Barami mostrava pashut, mostrava de uma vez só. Ou seja, eles falavam que é o seguinte, o tamanho que é proibido, o tamanho de fio que é proibido produzir no Shabat, qual é o shiur dele? E Rav Yosef mostrava kaful, ele falava o seguinte, olha, é entre o dedo do meio e o indicador, isso daqui vezes 2, e Rav Chia Barami falava, não, é entre o dedão e o indicador. Ele mostrava exatamente o tamanho. O tamanho que tem entre o dedão e o indicador é o dobro do tamanho entre o dedo do meio e o indicador. Então, Rav Yosef, ele mostrava isso daqui vezes 2, e Rav Chia Barami mostrava do dedão até o indicador. Era o modo deles de darem o shiur. Próxima Mishnah. Rabi Yodomeir atzat tzipor lamigdal. Agora a gente vai falar melachá de tzeidah. Uma das melachot de Shabbat é tzeidah, caçar. Certo? É proibido caçar no Shabbat. Então, fala o seguinte, alguém que ele caçou um passarinho para dentro de um migdal. Migdal era um tipo de armário. Ele colocou o passarinho dentro do armário no Shabbat, o passarinho estava solto na casa ou solto na rua, colocou o passarinho dentro do armário, é proibido. O tzvila bait chayav. E alguém que caçou um cervo para dentro de casa, ou seja, tinha um cervo passeando lá fora, ele fez ele entrar dentro da casa e fechou a porta, é hayab, porque quando ele está dentro da casa é considerado que ele foi caçado. Vechachamim omrim tzipor lamigdal. Chachamim fala, olha, tzipor lamigdal eu concordo, se você colocar um passarinho dentro de um armário, ele está preso lá, é considerado que você caçou. O tzvi laginal achatzer labivarim hayab. Porém, o tzvi, você não precisa colocar ele dentro de casa. O cervo, se você colocou dentro de casa, com certeza é caçado. Mas mesmo que você colocou ele dentro de uma guiná, certo? Uma guiná, um hatzer, ou bivar é meio que um lugar cercado onde colocavam os animais, também é hayab, certo? Mesmo que você não colocou fechado dentro de casa, que era pequenininho, você colocou dentro do pátio, você trouxe o tzvi da rua para o pátio, já é hayab, mesmo que é um lugar um pouquinho maior. Rashbag Omer, local bivarim shavim. Rashbag fala, olha, depende, bivarim é tipo um cercado, algo do tipo. Fala Rashbag, olha, nem todo cercado é igual, depende muito da situação. Zé Klal, a regra geral, fala Rashbag, é o seguinte, mechossar tzeidah, patur, se não mechossar tzeidah, hayab. Fala Rashbag, a regra é o seguinte, se levou um animal para dentro de um cercado, hayab ou patur, é considerado que você já caçou ele ou não? Então fala Rashbag o seguinte, olha, se ainda precisa correr atrás dele para pegar ele, como a gente vai ver na Gemara, se ele não está ainda pego, você tem que correr atrás para pegar, então quando você levou da rua para esse cercado, é patur. Mas se lá você já pega ele com facilidade, certo? Não tem que correr atrás dele nem nada, então ele foi para o lugar onde ele está preso. Se você colocou ele da rua para lá, você é hayab. Você já vai depender muito, às vezes, do tamanho do cercado. Se é um cercado pequenininho, que ele está preso lá, você pode pegar ele com facilidade, aí é hayab. Se é um cercado grande, que ele ainda consegue correr e fugir, aí é patur. Tenanatam. Pergunta a o seguinte, está escrito na Mishnah, En tzadim dagim min abivarim, beyom tov, vem notim lifneim mezonot. Não se pode pegar peixes do bivar, bivar é um cercado, aqui no caso do peixe, é onde eles colocavam os peixes, um laguinho dentro de casa, certo? Onde eles colocavam os peixes num laguinho, de lá eles pegavam para alimentação, para não ter que pescar no mar, eles traziam, tipo tem esses lugares de pesca, tinha lá um bivar. Não se pode pegar peixes desse lugar no Yom Tov, porque é muktzeh. Vem no Tim Lifnei Mezonot, e também não pode dar comida para os peixes no Shabat. Já que os peixes conseguem se virar sozinhos, é proibido servir para eles comida no Shabat. Aval tzadim chayav ov venotim lifnei mezonot. Mas chayav ov, que eles estão no bivar, é permitido caçar eles no Yom Tov, porque no Yom Tov você pode fazer neles shritar e preparar e comer a carne, e você pode dar comida para eles, porque eles não são considerados muktzeh, certo? Diferente do peixe, que é considerado muktzeh, esses daqui não são considerados muktzeh. De qualquer jeito, a gente vê aqui que está escrito que você não pode caçar peixes do bivar. Parece que o que está nesse bivar, o que está nesse cercado, não é considerado caçado, certo? Então, por um lado, parece que o que está dentro do bivar é considerado solto, e você precisa caçar ele lá. Por mim, mas em outro lugar, bivarim shel chayal v'shel afod v'shel dagim, en tzadim me'em be'yom tov, ve'en notim lifnei mezonot. Em outro lugar está escrito que bivarim de chayot, ofot e dagim, você não pode caçar de lá no Shabat, certo? De qualquer jeito, a gente vê uma pergunta com relação
a nossa Mishnah. Por um lado, a nossa Mishnah falou que esses cercados é considerado caçado, pode colocar, se quem colocou para lá, é considerado que você caçou. Sim, Ramim falaram o seguinte, o tzvi la bivarim hayav, alguém colocou um tzvi, um cervo dentro do bivar, é considerado que ele caçou ele. Mas a gente vê aqui nessa Mishnah e nessa braita, que se tem pássaros ou se tem animais dentro do bivar, é permitido caçar eles no Yom Tov, porque você vai comer eles. Ou é proibido, porque você não precisa. Quer dizer, de qualquer jeito a gente vê que os animais que estão no bivar não são considerados caçados. Kasha hayá, hayá, kasha ofot, ofot. Então ficamos aqui com uma contradição entre hayá e entre ofot. Fala agora, bishlema hayá, hayá, lo kasha. Arabiuda, arabanan. Com relação a hayá, não tem dúvida, dá para explicar fácil uma machloket. Onde aparece que na verdade a discussão entre Rabi Uda e Rabanan. Rabi Uda e Rabanan discutiram a nossa Mishnah com relação ao tzvi. Se você colocou o tzvi no bivar, se é hayav ou patur. Rabi Uda falou, olha, se você colocou o tzvi dentro de casa, que é pequenininho, é hayav. No bivar é patur, porque ele não é considerado caçado lá. Então, no Yom Tov, você não vai poder pegar ele de lá, porque ele é considerado solto, e você está caçando no Yom Tov. E Rabanan falou, não, no Bivar já é considerado caçado. Então, se você colocou da rua para o Bivar, é considerado que você caçou no Shabat, e o tzvi que estava no Bivar no Shabat, ele não é considerado solto, ele é considerado já caçado, você pode pegar ele. Então, com relação a Hayá, não tem contradição, dá para explicar que uma era Biúda e uma era Rabanan. Se o tzvi, a Hayá, que se encontra dentro do bivar é considerado solto ou caçado, é machloket Rabi Uda Rabanan. Ela ofot é ofot kasha, mas com relação ao ofot, tem aqui uma machloket, a priori. Sim? Porque tem aqui uma sirá, uma contradição. Porque tanto o Rabi Uda quanto o Rabanan concordam que se você colocou o of dentro de um migdal, dentro de como fala, migdal, dentro do armário, é considerado caçado, mas num lugar mais aberto, não. E daqui parece que ele já foi caçado. Se você quiser dizer que a diferença é a seguinte, a diferença é se o cercado ele é coberto ou não é coberto. Se o cercado é coberto, o passarinho não consegue fugir, então é considerado caçado. Mas se o cercado é descoberto, o passarinho consegue fugir, é considerado solto. Se você quiser dizer que essa é a diferença entre os dois, mas a gente vê que de acordo com tanto o Rabi Uda quanto o Rabanan concordam que se eu colocar o passarinho dentro de casa, por exemplo, não é considerado caçado. Rabi Uda e Rabanan falaram, se eu colocar o passarinho dentro do armário, que é pequenininho, é considerado que eu já cacei o passarinho, posso pegar ele no Yom Tov. Mas se o passarinho estiver dentro de casa, imagina um passarinho dentro da sinagoga ou dentro da casa, eu não consigo pegar ele com facilidade. Mesmo que a casa é fechada, de todos os lados, as janelas estão fechadas, tem teto, é proibido pegar esse passarinho, porque ele não é considerado caçado, ele é considerado solto. Ou seja, quando a gente levantou a contradição com relação a bivar, se um passarinho que foi colocado num cerco, num lugar cercado, ele é considerado caçado ou não, não dá para falar que a diferença é se o lugar é coberto ou não é coberto. Porque a gente vê que tanto de acordo com o Rabi Uda quanto de acordo com o Rabanan, uma casa que é fechada, que é coberta, não é considerado caçado o que se encontra lá dentro. Então, como a gente vai explicar com relação aos bivarim, qual bivar, qual cercado o passarinho é considerado caçado e qual cercado o passarinho é considerado solto, certo? Qual é essa situação? Não dá para falar que a diferença é coberto ou não coberto, porque com relação à casa que é coberto, todo mundo concorda que é considerado solto. Amara baravuna, achabetzipor droraskina, lefish eina mekabelet marut. Fagmará é o seguinte, a diferença não é o lugar, realmente. A diferença é o tipo de passarinho. O lugar fechado, digamos, vamos falar assim, a contradição a priori que a gente tem, que tem bivarim que é chamado que o passarinho está solto, e tem bivarim que é chamado que o passarinho está caçado lá, a diferença é o tipo de passarinho, e não o tipo de lugar. Tem um tipo de passarinho chamado tzipor dror, é um passarinho que ele é dror, ele é livre, porque é um passarinho que foge muito. Tem passarinhos que eles são mais calminhos, mais tranquilos, você tentar pegar ele, ele não faz nada, ele não foge, você pega ele com facilidade. E tem passarinhos que são mais rebeldes, fogem o tempo todo.
Então, a Braita que falou que se eu tiver um passarinho dentro do bivar, ele já é considerado caçado, a Braita está falando de um passarinho normal. E a Braita que falou que um passarinho dentro do bivar é considerado solto, está tratando desse tzipor dror, que é um passarinho que foge muito. Então, esse passarinho, mesmo num lugar fechado, ele é considerado solto. Detalhe Berabishma, lá chama tzipor dror, porque tinha esse passarinho que é chamado de tzipor dror, que é um passarinho, essa palavra dror, o que ela significa? Geralmente a gente traduz ela como liberdade, mas ele traz uma explicação um pouquinho diferente. O que é tzipor dror? Porque não importa onde ela está morando, se ela está morando em casa ou no campo, esse passarinho é solto. Esse tzipor é considerado solto, porque mesmo em casa ele foge de um canto para o outro, ninguém consegue pegar. Então tem um passarinho especial que é desse tipo. Agora que a gente explicou dessa forma, que existem diferenças entre os tipos de passarinhos, tem passarinho que é considerado solto, passarinho que é considerado caçado, mesmo que ele está no mesmo lugar, com relação a Hayá, que em um lugar parece que a Hayá é considerada solta, em outro lugar que parece que a Hayá é considerada presa, que a gente explicou que na verdade a discussão era Rabi e Rabanan, não precisa ir tão longe, dá para explicar Bevivar Gadol, Bevivar Katan, dá para explicar que num cerco pequeno ou num cerco grande, num cercado pequeno a Hayá é considerada presa, num cercado grande a Hayá é considerada solta, não precisa ir falar que é Machloket Rabi e Chachamim, pode falar que é todo mundo seguindo a mesma linha, e depende muito do lugar, certo? Então a conclusão geral é o seguinte, o animal, basicamente que a gente vai ver ela como Rabban Gamliel. Se você colocou o animal em um cercado, em um lugar onde você pega ele com facilidade, ele é considerado caçado. Não pode fazer isso no Shabat. Se você colocou o animal num lugar onde ele continua solto, não tem problema nenhum, ele é considerado solto. Então, se entrou um cervo dentro da casa da pessoa, por exemplo, você não pode fechar a porta, porque na hora que você fecha a porta, a gente vai ver na continuação, na hora que você fecha a porta, o cervo não consegue fugir, ele não tem por onde sair, é considerado caçar. Então, tem uma discussão na Gemara, tem uma discussão nos poskim, se você pode prender uma criança dentro do quarto. Se prender uma criança dentro do quarto, é considerado que você caçou a criança ou não, certo? Mas essa talvez a gente deixa mais para frente. Mas esse seria uma halakha um pouco mais prática. Você prendeu a criança dentro do quarto. Animais, hoje em dia, não tem animais que entram na casa da pessoa. Mas ou vamos pegar um passarinho, tá? Você está dentro de casa, a janela está aberta, entrou um passarinho super bonito. E agora você quer ficar com ele no Shabat, você não quer que esse passarinho fuja. Você pode fechar a janela ou não. Na hora que você fecha a janela, você prendeu o passarinho, você caçou ele, ou talvez, já que a casa é grande, o passarinho foge de um lado para o outro, ainda é considerado que o passarinho está solto e não tem problema fazer isso no Shabat. Pergunta, olha, qual a diferença entre um cercado grande e um cercado pequeno? Será que é o tamanho? Amaravasha e kolecha derait batrei matelei bechat shihia bivar katan, veidach bivar gadol. Faravashi, olha, a diferença é se você consegue pegar o animal de uma vez só ou não. Se o animal está no cercado e você consegue entrar lá, correr atrás dele e pegar ele, é considerado um cercado pequeno. Mas se você corre atrás dele, ele foge para lá. Você vai para lá, ele foge para o outro lado, aí é considerado grande. Então, realmente depende da mobilidade do animal no lugar. Inami, kolecha de nafil tula de ktalim adade bivar gadkan, veidach bivar gadol. Outra explicação diz que realmente depende do tamanho. Se é um lugar que a sombra de um muro cai no outro, não quando o sol está se pondo, certo? Mas lá pelas 2, 3 da tarde, a sombra de um muro atinge o outro muro, quer dizer, é um lugar pequeno, que os muros são próximos, é chamado bivar pequeno. Se não é grande, quer dizer, não depende da mobilidade do animal para fugir, depende realmente do tamanho do lugar. Veinami kolecha deleika ukse bivar katan, veidach bivar gadol. Outra explicação possível é que depende o que tem nesse lugar. Se o cercado ele é aberto e o animal não tem onde se esconder, é considerado um bivar. O bivar é pequeno, porque você vê o animal e você consegue pegar ele. Talvez você vai ter que correr um pouquinho, mas você consegue pegar ele com facilidade, porque você consegue ver ele. Mas se é um bivar que tem um monte de buraquinhos e tem um monte de plantas que o animal consegue se esconder, aí é considerado um bivar gadol e é proibido no Shabat. Rashbag וכולי. אמר רבי יוסי ורבי יהודה מרשמו הלכה כרבן שמעון בן גמליel. A alahá é como Rashbag. Rashbag falou, olha, se você colocou um animal da rua para um cercado, se nesse cercado você pega ele com facilidade, é proibido. Se não, ele é considerado solto,
e aí não tem problema fazer isso no Shabat. Fala Gemara que Alachá como Rashbag. Amar le Abai Alachá Michal de Pligei. Fala Gemara, pergunta Abai, alguém discutiu com o Rashbag? Rashbag ele deu uma definição geral. Rabi Uda e Chachamim na Mishnah falaram, olha, você colocou o servo dentro de casa, ou no Hatzer, é Hayav ou não é Hayav? Ninguém discutiu com a definição de Rashbag. Será que na hora que você vem e fala que Alachá é como Rabban Shimon ben Gamliel, parece que tem alguém que discorda? Será que tem alguém que discorda ou não? Amarlei, mas na falou para ele, qual a diferença? Eu estou te falando que Alachá é assim, que diferença faz se tem alguém que discorda ou não? Amarlei, Gmarag, Mortatie, falou para ele, Abai, olha, você quer que o quê? Você quer que eu aceite as coisas sem perguntar? Alachá como Rashbag. Aceita isso, não faz pergunta? Então a Gemara vira uma coisa assim, que você não precisa pensar demais. Igual uma música, você fica repetindo, sem pensar no que você está falando. A Abai fala, não, eu quero entender. Se você falou que Alachá como Rashbag, parece que alguém discorda. Por isso eu perguntei. Não quero aceitar a Gemara como se fosse música, que você sai cantando sem entender as palavras. Mas de qualquer jeito, Alachá é como Rashbag, que se você coloca o animal num lugar onde ele não tem liberdade, onde você pega ele com facilidade, é proibido no Shabat, é melachá de tzeidah, se não, é permitido. Vamos mais uma braita, tá no Banan, atzad tzvi suma veyashen chayav. Alguém que caçou um tzvi, um cervo, que ele é cego, ou que ele estava dormindo, e você foi lá e pegou ele, é chayav. Porque ele é considerado solto, e na hora que você pegou ele, você caçou. Mas se você caçou no Shabat um tzvi que ele é manco, velho ou doente, que ele não consegue fugir de qualquer jeito, é patur, certo? Porque ele já não tem como fugir, ele não tem como fugir de você. O cego que estava dormindo, ele tinha como fugir. Na hora que você pegou, você caçou ele. Mas esses daqui não tinham como fugir. O manco, velho, doente, ele não tinha bichá como fugir de você, ele já é considerado caçado. Amalé, Abai, Rav Yosef, imaginar, e perguntou a Abai para Rav Yosef qual a diferença entre eles. Respondeu Rav Yosef, o cego e o dormindo, eles costumam fugir. Se ele visse que tem alguém chegando, sentisse, acordasse, ele ia fugir. O manco, o doente, o manco, o velho e o doente não fogem. Então não é considerado caçar, ele já é considerado caçado. Pergunta que tem uma braita que está escrito que um servo doente é Hayav quem pega ele no Shabat. Então não entendi. É Hayav ou é Patur? Um servo doente, ele é considerado caçado ou é considerado solto? Porque em um lugar está escrito que quem caça ele é patur, porque ele já é caçado, e tem um lugar está escrito que quem caça ele é hayav, porque ele não é considerado caçado. Faravashi depende do tipo de doença. Doença que ele está com febre, porque ele tem alguma doença, mesmo assim ele consegue fugir. Aí alguém que pegou ele, nesse caso, ele é hayav, porque ele é considerado solto. Mas um que está doente de cansaço, que ele está acabado, que ele não tem mais força, aí quem pegou ele no Shabat é patur, porque ele já é considerado caçado. Bom, tem mais um pouquinho sobre o assunto, mas vamos parar por aqui. Escolha.